Fala, Render People! Gente, várias coisas na renderização são um tanto complexas de se fazer, né? Coisas, por exemplo, mais naturais, que tem um caos, não é regular, não é aquela coisa certinha como tijolos e paredes, né? É uma coisa mais orgânica e natural. Então, por exemplo, uma água de lago. Como fazer isso? Muita gente me pediu para mostrar como fazer esse tipo de água natural e eu vou utilizar uma técnica aqui, molezinha. Esse vídeo de verdade é muito rápido. Se você sair daqui e voltar, já acabou, de tão simples, e o resultado é incrível. Eu vou mostrar agora pra você a água que eu vou te ensinar a fazer. Essa aqui, ó. Bah, galera, é isso aí, gente. É muito simples fazer essa água e eu vou mostrar pra você. E eu mostrei um vídeo, na verdade, por quê? Porque além de você poder utilizar essa técnica pra fazer imagens estáticas, eu vou te ensinar a animar essa água de maneira super natural, como eu mostrei aqui no comecinho do vídeo, tá bom? Vamos lá. Antes de eu começar, eu vou pedir pra você se inscrever aqui no canal, caso você caso você tenha interesse em acompanhar mais vídeos como esse de renderização 3D, arte 3D, ArcViz, render para arquitetura, beleza? Vamos ao que interessa, gente. Olha só. Então, como eu mostrei, esse é um lago. Eu fiz aqui uma cena um tanto quanto simples, um forest lá atrás, né? Na verdade, não usei forest, eu usei o Chaos Scatter para distribuir algumas árvores lá no final e simplesmente usei um plane para simular essa água aqui, ó. A grande sacada está em não utilizar um noise no bump, e sim um mapa super especial de água. Foi feito para simular água como isso aqui, que é um mapa do Phoenix FD, o simulador de fluidos aí da Chaos, e eu vou mostrar como a gente vai utilizar isso aqui nas nossas cenas, especificamente essa que a gente tá falando aqui. Bora lá! Olha só, gente, a cena, como eu disse, a gente tem aqui a distribuição da vegetação e a água é simplesmente, ó, um plane, tá? Eu vou até fazer o seguinte, ó, eu vou criar um material aqui, ó, um Corona Physical Material, e vou aplicar aqui na nossa aguinha aqui, ó, e vou fazer um render prévio para você ver a nossa água aqui só em formato de plano mesmo, tá? Leva um tempinho, né? Tem várias árvores aqui, inclusive eu acho que eu vou até dar um hide aqui nessas coisas, porque pra gente simular água a gente não necessariamente precisa do nosso environment todo aqui que eu fiz, né? Vou fazer isso, gente, porque tá demorando demais. Vou dar um stop aqui, vou minimizar e vamos lá. Eu vou selecionar isso aqui tudo que tem aqui assim, ó. Deixa eu congelar isso aqui, velho. Vamos congelar isso aqui. Vamos congelar isso aqui. Pronto. Vamos ver agora? Vai ficar bem mais rápido. Pronto. Vamos lá, tá? Então aqui, ó, um plane, só branco, não tem nada aqui, né? E daí como que a gente vai fazer essas ondulações? A gente vai utilizar o mapa, como eu te disse, né? E para isso eu vou selecionar o plano aqui, onde tá o nível da água, e vou vir aqui no modificador e vou acrescentar o quê? Um Corona Displacement, tá? Ao adicionar esse Corona Displacement, ele vai fazer a deformação e displacement no nosso plane. Só que a gente precisa de um mapa aqui, e é aí que tá a sacada. É muito fácil, basta adicionar o seguinte mapa aí, ó. Um mapa do Phoenix FD Ocean Texture, ok? Adicionado ele aqui, ó, eu vou mostrar uma prévia. Eu nem vou colocar o material de água, vou deixar ele todo branquinho aqui pra você ver bem o displacement acontecendo aqui no material branco mesmo, tá? Vamos lá. Tá aí, ó. A gente já consegue ver essa textura de água acontecendo aqui. E agora a gente vai editar esse mapa para que fique mais parecido ainda com um lago, tá? Eu vou arrastar esse mapa aqui para dentro de qualquer slot aqui, para que eu possa ter mais controle dele, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, ó. Agora sim eu vou aplicar o material de água aqui nesse plane pra gente poder visualizar melhor, tá? E como é que eu vou fazer um material de água? Gente, eu nem sequer vou me dar o trabalho de fazer uma água. Eu simplesmente vou pegar aqui, ó. Tem vários presets que já vem com o Corona. Um deles é o Water. Tá aqui, ó. Pronto, tá feito. Vamos ver como é que vai ficar? Vou dar um start aqui no interativo e a gente vai ver como é que tá ficando, então, a água, simplesmente usando o material que tem ali, tá? Olha só que coisa mais linda, rapaz. A gente já tem, então, uma água. Só que eu tô achando essa água aqui, ó, mais para oceano mesmo, sabe? Tem muitas variações. O lago, ele é um pouquinho mais lisinho e tal, né? E como é que a gente pode mudar isso, tá? Se eu pegar o nosso mapa aqui que a gente colocou em displacement, ele tem algumas
opções de edição aqui, tá? A primeira coisa que eu vou fazer, eu acho que a escala tá grande, eu vou diminuir a escala aqui, ó. Colocar 120, tá? Ele vai reduzir aí um pouco mais da metade. Vamos até fazer isso passo a passo pra gente poder ver a diferença do que a gente tá fazendo na prática, tá? A gente vai ver essa escala aqui diminuindo um pouco, ó. Já ficou uma escala menor, né? Deixa eu até ampliar aqui um pouquinho mais pra gente poder ver melhor. E a outra coisa que eu quero fazer é o seguinte, ó. Eu acho que ele tá muito crispy, assim, né? Eu gosto dele um pouquinho mais lisinho, do lago, como tá na imagem que eu fiz aqui, mostrei pra vocês a animação. Então a gente vai mudar uma coisa. Tá aqui, ó, Level of Detail. Tá vendo que aqui a gente tem um level de 10? Então a gente tem 10 camadas de detalhes nessa água. Por exemplo, se eu colocar vai ser o inverso do que a gente tem aqui, bem complexo. Vai ser alguma coisa bem simples. Vamos ver? Só que daí ficou simples demais, né? Eu acho que a gente poderia aumentar isso aqui de repente para 4, 5, 6 talvez. Vamos tentar deixar 4 aqui pra gente ver, eu acho que vai ficar legal. Vamos voltar aqui. Então aqui é quantas camadas de detalhe que a gente vai ter nesse mapa de displacement, tá? Que é isso que a gente tá alterando, né? Ó, já tá legal. Eu acho que tá bem bonito do jeito que tá aqui. Deixa eu colocar 3 pra ver como é que ficaria. Ficaria bom também. Tem uma outra coisa que a gente pode mudar, que é o seguinte, ó. Se eu deixar 4, que vai ter um pouquinho mais de detalhe, e vier aqui nesse Wave Crest aqui, ó, por exemplo, vou colocar 1. Tá vendo como ele muda um pouco a dinâmica das ondas? E eu gosto mais disso aqui, ó. Pra mim isso aqui tá mais parecido com o lago, tá? Então 0 vai ficar dessa maneira e 1 vai ficar assim. Daí você pode ir mudando, né? Metade, 0,5, 0,7... 0,8. Eu vou deixar 1 mesmo, que eu gostei exatamente de como saiu isso aqui, ó. O que a gente alterou nesse mapa? Eu mudei a escala, mudei o Level of Detail e mudei esse Wave Crest aqui, ó. Pô, eu acho que tá perfeito agora. Então vamos fazer o seguinte, ó. Você viu como foi fácil? Eu vou descongelar, na verdade desesconder, né? Dar um Unhide All aqui em tudo. E vou mandar, se já gostou do vídeo, já deixa o seu curtir aqui, deixa o joinha. E eu vou agora mandar o render. E daqui a pouquinho eu vou mostrar pra você ainda como animar essa água, tá? Pra ela ficar da maneira que eu mostrei lá no vídeo, do comecinho. Vamos ver aqui, ó. Vamos esperar isso aqui agora renderizar pra gente ver. Olha aí, galera. Agora com o nosso cenário todo já, ó. Tá muito bonitinho isso aqui. Super realista e muito fácil de fazer. Fechou? Vou dar um stop aqui agora. Quando você está fazendo um render, seja de arquitetura, né, ou qualquer outro, especificamente de arquitetura e arquivis que a gente está fazendo aqui, uma das partes que eu mais amo fazer é o cenário, é o que tem de entorno, é o que vai em volta do nosso projeto. Eu considero que tão importante quanto representar o projeto que você vai fazer é representar esse entorno. Eu amo fazer esses cenários e adoro ensinar isso também. Eu tenho um treinamento completo para você se tornar um Master em ArcViz, tá? Em visualização de arquitetura. Eu vou deixar o link aqui embaixo nesse vídeo. Se você se interessar, entra aqui, se matricula, entre para nossa turma e se torne realmente um profissional na renderização de arquitetura, tá bom? Lembrando que o nosso treinamento da escola Off 3D Academy é homologado pelo MEC. Temos o selo do MEC e com isso você tem acesso aos softwares gratuitamente, como por exemplo do 3D Studio Max, tá? Você economiza aí também milhares de reais em software utilizando a versão estudante e podendo aprender de forma profissional com o nosso treinamento, beleza? Vamos continuar aqui agora, que agora é hora da gente ver como é que a gente vai animar isso aqui para criar animações. O movimento da água, você vai ver como é simples. Para fazer a animação desse mapa, a gente vai abrir aqui os materiais e é muito simples, gente. Olha só que legal. Ele já tem aqui, ó, uma linha do tempo, um controle de linha do tempo, e eu vou mudar isso aqui para Direct Time, tá bom? Porque daí a gente vai ter aqui, ó, em segundos. Olha só que bacana. Então, quando a gente pensa em frames em segundo, vamos pensar em 30 frames por segundo, tá? Então vamos lá que eu vou animar 90 frames ou 100 frames, que é o que a gente tem aqui. Eu basicamente vou ligar aqui o automático aqui para criar os keyframes, tá? E eu vou vir aqui, então, vou colocar um aqui, ó. Apliquei, tá? Vou aqui no 100 e vou colocar aqui, então, em segundos. Então, em 90 frames, a gente vai ter 3 segundos, certo? Ativei aqui. Quando eu volto aqui, ó, ele volta pro 0. Então, ele animou esse número aqui, ó, que é o Direct Time em segundos, do 0 ao 100. Se você for olhar o mapa, olha só. Ele vai mudando aqui, ó. E você vai vendo as ondas acontecerem
já no mapa de displacement, tá? E isso aqui é o que vai fazer a mágica. Vou desligar o Auto Key aqui e a gente já tem, então, uma animação de 3 segundos nesse mapa de displacement. E olha só, gente, animando esse mapa, você vai ter esse resultado aqui, é um resultado incrível, realmente de maneira muito orgânica, é muito natural, tal qual foi planejado. Esse mapa do Phoenix FD é uma mão na roda para você criar água super natural, beleza? Vamos voltar aqui, galera. Olha só, eu espero que você tenha gostado desse tutorial rápido, simples, eficiente. E se você tem dúvidas sobre qualquer outra coisa aí no universo de 3D, de ArcViz, comente aqui que eu quero saber qual a sua dúvida. Me dá uma sugestão, que vídeo eu poderia fazer para te ajudar, sem dificuldade em alguma outra parte aí do ArcViz. Comenta aqui que eu terei o maior prazer aí de fazer um tutorial para você, tá? Não esquecendo que, para se tornar um Master em ArcViz, você pode conferir o link aqui embaixo e se matricular em uma das nossas turmas, beleza? Vem comigo, dá-lhe render!